Por ser uma das pessoas que tinha um relacionamento próximo com o nosso episcopado, por conhecer o núncio de Bucareste, Gerald Patrick O'Hara, e manter contatos regulares com os bispos, era procurado pela Securitate, a polícia romênia, que pretendia me utilizar para atacar a igreja, para obter informações sobre a igreja, sobre as relações existentes entre os bispos e sobre o seu posicionamento face ao regime comunista da Romênia. Depois de ter sido preso, fui levado para diferentes lugares para ser interrogado. Fui agredido sem terem me feito uma única pergunta. Como os maus tratos físicos não surtiam efeito, os homens que me torturavam começaram a me submeter à pressão psicológica. Pegavam em sacos de areia do tamanho de garrafas de 1 litro e batiam-me na cabeça com eles. Diziam, fala, fala, fala. E agrediam-me 50, 80 e até 100 vezes. Não faziam perguntas, diziam apenas, fala. Eu sentia a minha cabeça a fragmentar-se. Não me faziam perguntas. Tudo o que me diziam era, fala. Penso que todos devemos empenhar-nos em tornar todas as tentações em virtudes. Sempre que era agredido, quando os torturadores me exigiam que falasse, eu dizia para mim mesmo, não falo, não falo, 50, 200, 1000 vezes, dizia sempre, não falo. Não conseguia me ouvir dizer outra coisa que não fosse, não falo. Trouxeram uma loba. Eu tinha de correr em volta de 2 metros quadrados, o que significava que tinha de andar 2 passos para ali e 1 passo para cá, até ficar zonzo. Sempre que parava, aquela loba me atacava e saltava em mim. Quando caí ao chão e os meus torturadores jogaram na minha cara um balde de água, ouvi-os dizer, sabe quanto tempo ele correu? 39 horas. Devíamos inscrevê-lo na maratona do Rio. Depois de me encharcarem o rosto, senti algo quente a ser derramado na minha cara. Este calor proporcionou-me uma sensação agradável, até que fui atingido por ele nos olhos e no nariz, e começou a provocar-me ardência. Abri os olhos, olhei para cima e vi o ventre da loba. Foi então que percebi que o animal me estava a urinar na cara. Esta foi a demonstração total da consideração pelo ser humano que tem o regime socialista. Bateram-me nas solas dos pés até a pele rachar. Era agredido por 2 homens com uma barra de ferro. Me batiam até não conseguirem aguentar mais. Eu é que tinha sempre que aguentar mais. Estávamos numa noite de quinta-feira santa e eu ouvi os sinos soarem na igreja ali perto. De repente, recordei-me que Jesus também tinha sido torturado e tinha gritado bem alto na cruz as palavras, meu Deus, por que me abandonaste? Por isso comecei a repetir, Jesus, Jesus, era o meu chamamento por Jesus para que sofresse juntamente comigo. Não conseguia andar. As minhas pernas estavam tão arqueadas como uma bola de rugby. Arrastaram-me até a minha cela, embrulhado num cobertor, e deixaram-me ali. Desatei a chorar quando constatei as feridas que tinha e, durante as minhas alucinações sem sentido, provocadas pelo espancamento a que fui sujeito, não parava de repetir para mim mesmo que Jesus queria me beijar. Mesmo com todas aquelas feridas e com os lábios cobertos de sangue, Jesus estava comigo. Entretanto, o meu tratamento continuou. Fui espancado durante 3 meses, sem que me fosse feita qualquer pergunta. Tudo o que pretendiam era que eu falasse, que eu lhes desse a verdade. Contudo, não fazia qualquer ideia daquilo que queriam que eu lhes dissesse.
Foi então que os torturadores começaram a ameaçar-me, que iriam fazer mal à minha esposa. Eles sabiam que após o nosso casamento, só tínhamos estado juntos 3 meses e que a minha esposa estava grávida. Nós a traremos para cá e a faremos dar à luz com você assistindo. Espancaremos até ela entrar em trabalho de parto. Tinham gravado uma fita cassete com gritos de mulheres e diziam-me: ouve só estes gritos. Eu ouvi e fiquei horrorizado. Não foi difícil perceberem que a minha esposa era o meu ponto fraco, mas algo me dizia que não podia ser ela. Não cedi às ameaças deles, mas aquilo foi a coisa mais difícil que tive de aguentar. Após 2 anos de interrogatórios, com algumas pausas, fui levado a julgamento. O advogado de acusação, a pessoa que ia acusar-me, afirmou: não existe nenhuma prova de culpa que aponte para o acusado neste processo. Mas, apesar disso, pedimos que lhe seja aplicada a pena máxima para estes casos, porque, afinal de contas, se ele não fosse culpado, não estaria aqui. E eu respondi: querem condenar-me pelas minhas ações, que não se enquadram em nenhum tipo de sanção prevista no Código Penal? As ações de que sou acusado aconteceram quando estava em vigor uma legislação diferente. Quando os contatos com os núncios, bispos e com a vida da igreja ainda não tinham sido proibidos. Não concordo com esta interpretação que fazem da legislação romena. Em consequência disto, o juiz presidente do julgamento condenou-me a 15 anos de trabalhos forçados. Eu repliquei: mas não é possível que me condenem sem provas. E a resposta à minha réplica foi a seguinte: diz que não é possível? Pois bem, vou demonstrar-lhe como é possível. Está condenado a 20 anos de trabalho forçado. Após o julgamento, levaram-me para a prisão de Aiud. As celas eram individuais, para que os prisioneiros fossem mantidos em total isolamento e não pudessem conversar entre si. Quando eu entrei naquela cela, não existia nada no interior. Nenhuma peça de mobiliário, nenhuma cama, nenhuma cadeira, nem mesa. Apenas grades e janelas sem faixas. Éramos ainda colocados nas celas todos nus. O tempo piorava dia após dia. Fazia vento e nevava. De repente, ouvi alguém batendo na parede. Era o professor Petru Tomescu, o ministro da Saúde, que me disse o seguinte: por favor, ouça-me com atenção. Aqui temos todos de caminhar. Quando nos trouxeram para cá, foi para nos matarem pelo congelamento. Aqueles que não conseguem andar acabam morrendo. Não se esqueça disso. Eu segui obedientemente o seu conselho e caminhava durante 23 horas por dia. Só parava ao meio-dia quando os raios de sol iluminavam as celas. Nessa altura, ajoelhávamos e o sol brilhava nos nossos rostos. Mas logo seguia o seu curso. E meia hora depois, ficávamos de novo gelados e tínhamos de começar outra vez a andar. Andamos sem parar durante meses. Era interminável o ruído de passos no solo de 60 pessoas que caminhavam ao mesmo tempo. Sempre que alguém parava, morria.